Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal falando de Uber. Eu estava pensando como eu poderia ajudá-los efetivamente com o que está acontecendo agora com os aplicativos, o que está acontecendo agora com os motoristas. E, por coincidência, alguns amigos, alguns parceiros aí me mandaram via WhatsApp os problemas que eles estão enfrentando, e a grande maioria, inclusive nos grupos que eu estou percebendo, a grande maioria é com aquele problema da Uber de fazer com que o passageiro possa pagar depois, o verdadeiro fiado. Essa funcionalidade que tem aí no aplicativo do motorista, quando ele vai finalizar a viagem, aparece no Ver Mais uma possibilidade do passageiro pagar depois. Isso é algo que a Uber criou para uma eventualidade, uma situação em que não haveria outro jeito, outra forma, algo que aconteceu, como por exemplo aconteceu comigo, da pessoa ter ali um valor de uma taxa de cancelamento, a pessoa não sabia, e realmente eu acredito nesse caso meu, e aí então eu coloquei lá os R$5 que ela devia para ela pagar depois. Então é uma eventualidade. E o que está acontecendo aqui? Hoje o que acontece é que o passageiro entra no teu carro e diz assim para você: eu vou pagar depois, tá? Já ele afirma, ele não pergunta para o motorista, ou normalmente ela, né? Ela não afirma, ela não pergunta, ela afirma: ó, vou pagar na próxima, tá bom? Ou então, aquelas que são mais espertas ainda, eu me refiro à mulher porque eu tenho percebido que a maioria está acontecendo com mulheres. Não são nem os homens que estão fazendo isso daí. Elas vão quietinha na delas, quando termina a viagem já abre a porta dizendo: pode marcar aí que eu vou pagar depois. O que é um absurdo, gente. É um absurdo. Como eu falei, isso é para uma eventualidade, é um caso especial. A Uber, a gente sabe muito bem que ela trabalha com algoritmos. Então é um sistema automatizado que ele vai avaliar a situação ali. Tem casos que a Uber não está pagando o motorista. Se você começar a utilizar muito essa plataforma, você corre o risco até de ser banido da plataforma, se você usar muito essa funcionalidade. Então, é uma eventualidade. Cuidado com isso. E eu já vou dar uma dica aqui. Nossa, mas como que tem que fazer nesse caso? Bom, eu já até falei em outros vídeos como eu faço. Eu acho assim, 3 perguntas são necessárias de você fazer quando você recebe o passageiro. Como por exemplo, antes dele entrar no carro, você já pergunta qual é o nome dele. Essa é uma pergunta básica. Qual que é o nome? A pessoa vai falar, aí você já sabe se é um terceiro, tal. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, você pergunta qual é o destino. Se você já não fez essa pergunta via chat, que hoje está muito comum ficar fazendo pergunta via chat, né? A gente sabe que a Uber, ela não informa o destino, principalmente na minha região aqui, não está informando nada de destino. Então, está muito corriqueiro perguntar, e os passageiros, ou a passageira já está acostumado, e ela acaba falando: ó, eu vou em tal lugar. Isso já está ficando corriqueiro através do chat, perguntar onde vai. Essa é a segunda pergunta, se você ainda não perguntou. E a terceira pergunta é você afirmar para o passageiro: olha, você notou aqui que está no dinheiro, né? Ou então, a viagem está no cartão, ok? Então, essas 3 perguntas, elas são primordiais quando você vai receber o passageiro. E aí você então, só então, depois de tudo, você inicia a viagem. Porque se tiver algum problema nessas 3 perguntas, você já pode identificar. Entendeu? Então, tome cuidado com isso, porque é uma coisa que está acontecendo demais. Acho assim, a Uber criou algumas funcionalidades no aplicativo lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, lá na Austrália, e de repente aqui no Brasil é bem diferente. A situação aqui é bem diferente, as pessoas, elas são diferentes e acabam agindo inclusive de má fé. Né? O próprio Rodrigo aí que me mandou, ele falou: ó, a menina ia viajar 700 metros. Ela entrou no carro, não falou nada, na hora de descer ela falou assim: ó, vou pagar depois. Assim, afirmando mesmo. Até agradeço o Rodrigo ter mandado esse áudio. E no fim, olha só uma outra situação. A passageira, ela sempre vai ter plano B. Ela entra com dinheiro no carro, fique sabendo disso. Ela não tem só o plano A. Não, eu falo pro motorista, tá tudo certo. Ah, mas e se der algum problema? Daí eu tenho dinheiro e pago. O que foi o que aconteceu aí com o Rodrigo? Ela tinha R$20 no bolso. Tanto que ela deu para ele os R$20, ele encheu ela de moeda com o que ele tinha ali, que era já o final da viagem mesmo, da corrida, do dia dele.
Mas você vê que absurdo. Então a passageira, fique tranquilo, você motorista, eles sempre vão ter plano B. Não ache que é a última condição, tem mesmo que colocar ali. É bom insistir e falar: olha, tudo bem, eu vou colocar aqui, mas pode dar problema. Ou então deixar claro para o passageiro que vai dar problema para você. Entendeu? Quem tem que ficar na parede, encostado, é o passageiro, não é o motorista que vai ficar acuado por causa de uma situação dessa. Quem quis viajar, quem está pagando pelo serviço é a pessoa, não é você que vai ficar do lado de cá acuado. Não se sinta acuado nessas ocasiões, porque quem teria que ficar é o passageiro e não você. Então são vários parceiros que estão me mandando essas perguntas e eu estou passando aqui as informações para vocês. O Júlio, lá de Valinhos, também me fez um questionamento desse. Ele disse que numa ocasião lá não tinha a opção nem clicando no Ver Mais. Porque ele já havia feito várias vezes, então a Uber naquela ocasião retirou isso para que ele não pudesse utilizar. No fim me parece que teve até prejuízo nessa viagem aí, logicamente que ele tem que questionar a Uber através das mensagens lá e pedir o ressarcimento sim. Tá bom, gente, então eu espero ter ajudado, vamos que vamos, porque realmente eu vou falar para vocês, viu? Se não ficar ligeiro com esses passageiros, olha, a gente fica no prejuízo mesmo. É isso aí, um abraço, fique com Deus e vamos trabalhar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso aí, vamos que vamos.